Aleluia, graças e paz, amados. Boa tarde a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos em nome de Jesus ao nosso primeiro culto deste domingo, culto de atos de justiça. Eu sei que os irmãos que são, na verdade, na hora dos visitantes não levantaram a mão, então acredito que todos já saibam como funciona. Nós dividimos os nossos cultos dominicais da seguinte forma: primeiro culto primeiro domingo do mês, missões. Segundo domingo do mês, ceia. Você que talvez veio da Batista, da Assembleia de Deus, que está acostumado a ceiar no primeiro domingo, nós temos a prática de fazer no segundo. E terceiro domingo do mês, atos de justiça, que é um culto voltado para a ação social, onde toda a oferta deste culto é destinado para ajudar a centro de recuperação de homens, de mulheres, de crianças. É voltado para a ação social da igreja, para o lado social da igreja. Nós aqui na Adonai temos projeto social, vocês viram um banner ali, Ministério de Ação Social. A irmã Adriana não está aqui hoje porque está na congregação Kadosh, com a capelania lá, mas estará aqui no segundo culto. Domingo passado nós tivemos um bazar ali na feirinha do Bacuripe, justamente para arrecadar fundos para abençoar as famílias da igreja. Domingo que vem teremos o evento de ação social. Você pode contribuir seja um profissional prestando serviço, ou doando, ofertando, ou vindo aqui também para estar com a gente, servindo de alguma forma. Amém? E nós louvamos a Deus porque temos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos. Se você que pode e consegue, terceiro domingo do mês é o culto onde nós trazemos alimentos para doação. Amém? E não importa se é um pacote de feijão passado a fita que você já comeu a metade, mais importante é que você consiga contribuir e somar para que, além da sua mesa, outras mesas também tenham o alimento. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus amados, nessa tarde que nós falamos de atos de justiça, eu gostaria de... Vai funcionar isso aqui, Kevin, ou não? Esse outro? Eu gostaria de ministrar nessa tarde uma mensagem justamente com relação a isso. Qual é a nossa verdadeira guerra? Qual o nosso verdadeiro propósito? Vocês não me viram aqui nesse púlpito ainda, usando esse púlpito para falar sobre guerras políticas, sobre esquerda, sobre direita, atacar ninguém. Você nunca vai me ver usando esse púlpito para atacar alguém, para atacar uma outra igreja, uma congregação, atacar pastores, atacar os membros da igreja. Nós buscamos de todas as formas zelar do altar do Senhor, da casa do Senhor, e fazer apenas aquilo que o Espírito Santo nos conduzia a fazer neste lugar. Amém? E é justamente por isso que eu gostaria de falar sobre qual é a nossa verdadeira guerra, a verdadeira batalha do cristão, a primeira batalha de todo cristão. O tema da mensagem de hoje é a chave da autoridade espiritual. Se você puder anotar isso. A chave da autoridade espiritual. Chave da autoridade espiritual. Anote aí no seu caderninho de anotação. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, verso de número 17. Antes que alguém me pergunte, o meu olho inchado aqui foi um acidente de trabalho, meus irmãos. Por sinal, quero convidar os amados, os homens que puderem estar trabalhando na chácara da igreja. A gente está com uma chácara, um projeto de chácara. Essa semana pegamos 4 dias seguidos lá, trabalhando de 6 da manhã às 6 da tarde. E fizemos a cerca. A gente tinha cerca já, mas um fogo irresponsável. Alguém provocou um incêndio, queimou a cerca, as estacas eram de madeira. Então queimou toda a cerca, não só a cerca, como parte da vegetação da chácara. E a gente fez as estacas agora de concreto, de cimento. Agora só se for o fogo consumidor mesmo, de Jesus. Então fizemos a cerca novamente. Então os homens aí que estão de folga, não deixa eu descobrir não, que eu te levo para lá para trabalhar. Talvez a gente vá no final de semana, você que tem habilidade com foice, com enxada, você que queira doar uma muda de manga, a gente está querendo colocar palmeiras imperiais, aquelas bonitonas, enfim... Estamos plantando açaí lá essa semana. É a nossa chácara, estamos zelando. Você que pode, tem como contribuir com
com alguma coisa. Você tem ferramenta desocupada na sua casa, a gente está precisando, quer doar um carrinho de mão, quer doar uma cavadeira, me procure, os homens aí nos procurem, eu estou sempre compartilhando lá no grupo, basta você se candidatar. Fizemos almoço, levei um mestre Cuca essa semana, eu sou o cozinheiro oficial lá, o povo não anda reclamando muito não. Alguns disseram que talvez é porque só tem aquela comida, né? Mas enfim, fica a dica aí para vocês no nome de Jesus. Meus amados, a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 17. Eu fiz os slides para essa mensagem, mas deu uma certa complicaçãozinha aí. Quem sabe no segundo culto a gente consiga passar como eu gostaria. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Meus irmãos, eu vos apresento a verdadeira batalha de todo crente. A primeira batalha de todo crente. A batalha para fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne. Essa é a primeira batalha de todo cristão. Alguns têm lutado guerras que não são suas. Alguns cristãos têm brigado com o vizinho por causa do lixo. Alguns têm se matado por causa da política. Algumas pessoas têm se matado por causa de um programa de televisão, por causa de um time de futebol. Mas essa é a nossa verdadeira batalha, a nossa primeira batalha como cristãos, irmãos. O homem que mais escreveu no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, nos alerta de que em alguns momentos a gente faz o que não quer, justamente porque a vontade da carne opera em nós. E ele diz, olha, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Se o seu espírito quer ir sentido a Sailândia, a sua carne quer ir sentido o governador Edson Lobão. A Bíblia diz que eles não concordam. Não existe concordância entre carne e espírito. Eles se repelem, eles são opostos. Um quer fazer aquilo que o outro não quer. Parece dois meninos dentro de casa, né? Só quem é pai de dois aí sabe do que eu estou falando. Às vezes parece dois meninos dentro de casa. Um quer um canal, o outro quer o outro. Um quer água, o outro quer suco. Agora a briga mesmo é quando os dois querem a mesma coisa, né? Esse brinquedo é meu. A Sara está numa fase, a minha filha menor, de querer tudo para ela. Então, se o João vier para perto de mim, ela diz, esse é o meu pai, sai. Aí se for para o rumo da mãe dela, ela diz, essa é a minha mãe. Como quem diz, sai, você não é filho. Então a gente às vezes briga, trava cada batalha, irmão, desnecessária. Gasta as nossas forças com tanta coisa. Enquanto a Bíblia está nos alertando, criatura, você só está fora do foco. Você só está brigando essas coisas. Você só está se metendo naquilo que não deveria. Porque não compreendeu ainda qual é a verdadeira batalha que todo cristão precisa travar. E se nós compreendermos isso, irmãos, se nós discernirmos isso, se você entender que a tua carne ela não é favorável que você ore, ela não é favorável que você jejue, ela não é favorável que você busque a presença de Deus. Ela está dizendo, se bem que eu vi uma matéria dizendo que o Faustão vai sair da Globo, né? Mas ela está dizendo, vai para o Faustão, não vai para o culto não. Eu não sei o que passa nessas horas na televisão, meus irmãos, mas ela provavelmente não queria que você estivesse aqui agora. Ela te sugeriria outra coisa. Você foi para a chácara, estava tão bom, aí você pensou, hora de ir para a igreja. Mas a sua carne diz, fica mais um pouco, tu acabou de armar a rede. Tem coisas que são bênção para nós, mas se nós dermos lugar, ouvido à nossa própria vontade, nós não vamos muito longe. Romanos capítulo 7, do verso 15 ao 25, ele alerta sobre essa disputa entre a nossa carne, o ego e o espírito. Nós ouvimos falar muito sobre briga espiritual de expulsar demônios, né? Eu tenho que expulsar demônios, eu tenho que tomar o controle da cidade espiritual. Meus irmãos, mas esses são níveis que você vai chegar um dia. Mas primeiro nós precisamos discernir a primeira e mais constante batalha espiritual que nós enfrentamos ou enfrentaremos, e precisamos vencer. Não basta lutar essa batalha, nós precisamos vencer.
é contra a nossa natureza corrompida, é contra a nossa carne, é contra a nossa própria vontade. O texto de Romanos 7,15 diz: não entendo o que faço. Deixa eu ver se eu coloquei, está em NVI, eu não me recordo se eu coloquei a versão NVI. Deixa eu ver aqui. Romanos 7,15. A Bíblia diz assim, acho que sim. Não entendo o que faço, está em NVI mesmo. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Será que você pode ler comigo e dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Meus irmãos, e esse texto bíblico, ele descreve essa luta. Uma das maiores guerras do homem é porque muitas vezes ele não queria fazer algo, mas quando ele percebe, ele já fez. Quantas pessoas só depois do que fizeram? No livro de Lucas, capítulo 15, nós temos as 3 parábolas acerca, primeiro, ovelha perdida, da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. O filho pródigo pega o que é dele e sai. Quando ele está lá no pior, como diz no Nordeste, na pindaíba, ele cai em si. A Bíblia diz que ele cai em si e ele percebe que ele tomou a decisão errada na vida dele. Ele fez o que ele não deveria ter feito. E o apóstolo Paulo diz: olha, tem coisa que eu não quero fazer, mas quando eu percebo eu já fiz. E esse é o argumento do marido para a esposa, às vezes da esposa para o marido. Olha, o que eu queria fazer para você eu não faço, mas o que eu não quero eu já fiz. E às vezes é justamente essa situação que a gente se encontra. Então eu trouxe para nós pode passar. Seja feita a vontade de Deus, irmãos. Essa precisa ser um dos maiores imperativos na vida de um cristão. Seja feita a vontade de Deus. É uma oração difícil de se fazer, mas é importantíssima. É imprescindível que eu ore e isso seja feita a vontade de Deus. Com isso podemos compreender claramente que a nossa luta contra a carne e o pecado, ela precede a guerra contra demônios. Eu não posso me envolver em outras batalhas até que eu entenda que eu estou em meio a uma guerra entre carne e o espírito, entre o pecado e a santidade. Portanto, não basta sairmos por aí repreendendo e expulsando o demônio. Nós precisamos matar a nossa carne, matar a nossa vontade. E Pedro é um dos maiores exemplos na Bíblia disso. Um homem que muito amou ao Senhor Jesus, mas muito deixou a carne dele falar. Por isso foi repreendido inúmeras vezes pelo próprio Cristo. E se nós não vigiarmos, parte da nossa caminhada cristã vai ser pedindo perdão por coisas que a gente fez por não dar lugar ao Espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não está aqui no versículo, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus me trouxe agora. Se vocês puderem projetar, por favor. 1 João, no Evangelho de 1 João, abra sua Bíblia. Primeira João,
capítulo de número 1, verso de número 7. A Bíblia diz assim, olha, vamos ler do 5 para compreendermos melhor. 1 João capítulo 1, verso 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7. E esse verso 7 aqui para mim é algo extraordinário, porque fez parte de um momento muito único da minha caminhada cristã. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E a Bíblia diz no verso 8, se afirmarmos que não temos pecado, estamos mentindo. Se afirmarmos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, glória a Deus, aleluia, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Então, meus amados, nessa guerra da carne contra o Espírito vem uma pergunta: como podemos matar a vontade da carne? Como é que eu faço então, pastor, para matar a vontade da minha carne? Vamos caminhar. Primeiro, eu quero que você anote, vai estar no telão aí também. 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 22, a Bíblia diz: fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocarão o Senhor. Meus irmãos, a primeira arma para ser autoridade espiritual é fugir das tentações. Fuja das tentações. Essa é a primeira arma que nós temos para deixar com que o Espírito lidere, domine, governe e a carne venha a ser diminuída, venha a ser enfraquecida. Nós podemos se comparar com os leões. Quando eu estive em Moçambique e a gente foi fazer o City Tour lá pelo safari, é claro que o carro é uma jaula enorme. O carro é uma jaula, você fica dentro de uma jaula. O leão sobe, desce, bate com a mão, mas não mexe com você porque é uma grade enorme. Então os leões estavam calminhos, eu pensei que eles eu imaginava eles atacando o carro, tentando virar o carro. Mas não, irmãos, eu fiquei até um pouco zangado porque eles estavam dormindo. E eu gritava: ei leão, ô seu leão, aqui ó, tem carne aqui. Eles não faziam nada. Então eu cheguei para o guia e disse: moço, eu pensei em um leão mais ativo. Ele disse: não, a gente alimenta bem eles, que é para eles não desejar comer vocês. Ele disse: se vocês entrassem aqui na hora que eles estão com fome, era capaz, mas a gente... Então, irmãos, eles nem acordaram, nem tchum para mim. Eu não tenho uma foto com um leão acordado. Estão tudo dormindo, preguiçosos, gordo. E assim, como eu já falei aqui, Deus fala comigo nas mínimas coisas. Às vezes, assim é a nossa carne. Se ela estiver gorda, bem alimentada, dificilmente a gente vai ouvir a voz de Deus. Dificilmente nós nos tornaremos sensíveis. Dificilmente em um culto de ato de justiça nós vamos lembrar do próximo, porque a nossa carne está saciada e satisfeita. Agora, uma vez que eu passo a alimentar mais o meu espírito e não alimentar a carne, eu começo a compreender o que a Bíblia diz em Timóteo: fuja dos desejos malignos, ou seja, alimente o teu espírito. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Às vezes nós estamos fazendo de forma diferente. Eu já contei aqui, eu lembro de um senhor, ele estava numa luta contra o vício do álcool. Passou um tempo na comunidade terapeuta, saiu, e logo que ele saiu, ele disse: eu vou lá na praça, vou evangelizar. Eu disse: meu amado, calma, espera mais um pouco para a gente ir lá. Você acabou de passar por essa luta. E ele disse: não, pastor, eu vou agora que eu já estou forte. Infelizmente, aquele homem, pouco tempo depois, caiu novamente. E a tristeza não foi só essa. Ele infelizmente morreu.
Às vezes a gente não compreende essa guerra espiritual. Às vezes alguns homens dizem, não, eu vou sentar novamente na mesa do bar com meus amigos, só para conversar. Mas o que ele não entende é que a carne dele está mais alimentada do que o espírito. Algumas pessoas às vezes brincam com o perigo, brincam com fogo, achando que estão fortes. Mas eu preciso ter esse discernimento, meus irmãos. Então o primeiro conselho é: fuja dessas tentações. Muitas vezes é mais fácil fugir do que enfrentar um problema. E pastor, então eu sou covarde? Não, você é sábio. Você é sábio. A própria palavra de Deus nos instrui a tomar essa decisão. Você precisa medir força. Eu já corri de uma vaca parida. Alguns aqui talvez nunca saberão o que é isso. E graças a Deus tinha uma cerca e uma árvore. No interior é muito comum usar uma árvore para... Você vai fazer uma cerca, tem uma árvore no caminho, então eles fazem a cerca usando aquela árvore. E eu sei o que é correr de uma vaca parida, de galinha choca, de pato, de ganso. Todas essas coisas eu já corri. Então é uma questão de medir forças. Se vier uma formiga para o meu rumo, eu encaro, eu peito. Agora uma galinha choca, não, meus irmãos. Uma vaca parida, não. Você vai perder a luta. Você já levou a bicada de um ganso? Então algumas lutas é melhor não travar. Nós precisamos nos fortalecer em Deus, alimentar o nosso espírito, para que a carne sinta fraquejada. Aí sim, depois que a vaca tiver dado a luz, ela tiver enfraquecida, você vai lá e vence ela. Mas essa é uma forma extrovertida que eu estou encontrando de te dizer que nós não podemos entrar sem sabedoria em batalhas espirituais. Pode passar. Segundo, como é que eu venço, pastor? Como é que eu tenho uma vida de autoridade espiritual? Com uma vida devocional disciplinada. Irmãos, uma das palavras mais difíceis de você seguir à risca é disciplina. Não é fácil ser disciplinado, em nenhum sentido. Um funcionário começa o primeiro mês na empresa, dedicado, chega cedo, faz tudo que a empresa pede. Daqui a pouco ele está lá, ouvindo reclamação do patrão. Moço, por que você chega atrasado? Você só vive sentado, sai do zap zap. Disciplina é uma coisa difícil na nossa vida. Você diz, eu não vou comer pizza esse final de semana. Aí os irmãos vão para a pizzaria. E você diz, não, eu sou fitness, eu não vou comer pizza. Então são 5 irmãos e eles pedem 5 pizzas GG. Aí você diz, eu não ia comer não, mas para não estragar. Disciplina não é fácil. Criança, você deixa ela de castigo. 1 minuto depois ela está atrás de você. Aí você diz, o que você está fazendo aqui? Você está de disciplina. Não, pensei que já tinha acabado. Que é acabado, menina, meia hora. Leitura da Bíblia, meditação na palavra diariamente, oração, não só oração, mas oração de qualidade, constante. Irmãos, são essas práticas conscientes e responsáveis. E por que eu falo consciente e responsável? Porque parte de você. Escuta o que eu vou te falar. Você jamais vai vencer uma guerra espiritual se você depender das orações dos outros. Porque no dia que alguém não orar por você, você vai se sentir enfraquecido e vai desistir. É por isso que nenhum homem pode viver refém das orações da sua esposa apenas. Nenhuma mulher pode viver apenas dependendo das orações do seu marido. Meu marido ora, minha mulher ora, então eu estou de boa. Porque cada um por si, no que se refere à batalha espiritual, meus irmãos. Eu posso orar por vocês, interceder por vocês, chorar por vocês, clamar por vocês, mas eu não posso travar a guerra que cada um de nós foi chamado para travar. Eu não posso brigar as lutas interiores que vocês têm. Já basta as minhas. Então aquele crente 6 horas por mim, 6 horas por mim, ele precisa entender que existe uma guerra que é pessoal, que é particular. Então uma guerra global, uma guerra de um exército com 1000 homens, irmãos, são 1000 homens que, como já se não bastasse aquela guerra que eles estão travando, cada um tem uma guerra interior. Existe uma voz dentro de nós falando, não vá, não faça, não jejue, não continue. Uma vida de cruz não é fácil. Humilhação, confissão, renúncia. Mas é necessário. É necessário pedir ajuda. É necessário olhar para a palavra de Deus e pedir que o Senhor te oriente naquilo que você deve mudar.
Então, para mim alcançar essa autoridade espiritual, irmãos, precisa fugir da aparência do mal, fugir das tentações em primeiro lugar. Segundo, ter uma vida de disciplina, uma vida onde eu possa todos os dias estar alimentando o Espírito. E qual é a consequência disso? Terceiro, você vai se encher do Espírito Santo. Amém? Enchendo-se do Espírito Santo constantemente através de uma vida de adoração. E eu não estou falando de ser cantor, porque eu também não sou, mas eu sou um adorador. O menino aqui na igreja do louvor disse que quando a gente não sabe cantar é uma barroada. Ei, barroada, quando a gente não sabe cantar, né? Mas então toda hora é acidente na minha vida, então. Eu não sou cantor, mas sou adorador. Qual é o argumento que você usa para não adorar o Senhor? Qual é a tua limitação? Qual é a tua dificuldade? O que te impede de adorar o Senhor? A Bíblia diz em Efésios 5:17: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, uma das formas de nós dizermos não ao mundo, às paixões e a todas essas coisas, é nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Amém? É nos enchendo por mais de Deus. Quando você está numa boa companhia, você não deseja ter más companhias. Quando você está sozinho, às vezes você queria ter até alguém ruim perto de você, só para você não estar só. Agora, quando você está bem acompanhado, você está feliz, você não quer outras coisas. Quando nós estamos bem na presença de Deus, do Espírito Santo, nós não queremos guerra com ninguém. Então, se você quer ser um líder espiritual, se você quer adquirir essa autoridade espiritual sobre a tua vida, não é gritando, não é, aumentando o seu tom de voz. Fuja da aparência do mal, fuja das tentações. Tenha uma vida de devocional disciplinada. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Pode passar. Mas alguns podem perguntar: mas pastor, afinal, qual é a chave da autoridade espiritual que temos à nossa disposição? Qual é essa chave que gira o mundo espiritual e que faz com que eu saia de uma situação e mergulhe em outra? No livro de Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 11, não dá para a gente ler tudo, mas é aquele texto que diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que havia em Jesus, que embora sendo Deus, não fez questão de ser igual a Deus, mas se humilhou, assumindo a forma de servo. No verso 8 especificamente diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi obediente, eu acho que é em negrito que a gente fala, que eu coloquei, porque é justamente aqui que eu quero dar ênfase, nesse texto. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, Jesus foi obediente ao Pai. Obediente. A chave para a autoridade espiritual que nós precisamos nesse tempo é a obediência a Deus. Diga comigo: obediência a Deus. É fácil ouvir. Hoje eu tive uma conversa com meu filho mais velho por causa de obediência, porque ele botou na cabeça que ele só vai vestir a roupa que ele quer, que ele só vai comer a comida que ele quer e fazer o que ele quer. Então a gente precisou ter uma conversa muito séria acerca de obediência, de autoridade, de honra e de como evitar uma surrinha de vez em quando. Assim como uma criança, se ela decidir caminhar pelo caminho de desobediência, ela vai sofrer. Nós também, se decidirmos caminhar por um caminho de desobediência, nós sofreremos. Meus irmãos, nós só estamos aqui hoje
Porque Cristo foi obediente, não até certos meios, mas até a morte. Ele foi obediente mesmo passando por todas as situações. E alguém pode perguntar, o que Jesus foi tanto obediente? Pode ir passando. Jesus foi obediente ao Pai. Jesus foi obediente ao Pai quando o enviou ao mundo para cumprir sua missão. O tempo todo ele orava e não demonstrava revolta, porque existe uma pseudo-obediência. Você sabia que existe uma falsa obediência? Existe uma obediência mentirosa, enganosa, transvertida de verdade. Como é? Já viu aquela pessoa que vai fazer algo? Traz água para mim. Ela traz. Mas como é que ela vai na geladeira? Só tem eu nessa casa, misericórdia. Parece que não tem mão. Aí abre a geladeira e vai assim, tá. Aí pega, tá. Parece que não tem o que fazer, rapaz. Será que ele não pode levantar e pegar essa água para beber? Para muitos ele obedeceu, mas esse tipo de obediência não agrada a Deus. Não é o tipo de obediência que o Senhor quer. Imagina você vir ofertar ou dizimar, dizendo, eu podendo estar fazendo tal coisa com esse dinheiro, eu podendo estar num clube com esse dinheiro. Se eu te falar, irmão, nem faça, nem venha, volte. Volte. Porque você está ofertando algo físico, mas o teu coração não está no Senhor. Não serve. Não serve. Agora aquele que está vindo com 10 centavos, mas dizendo, Senhor, obrigado porque eu posso fazer isso. Ele entendeu que primeiro eu oferto a minha vida, o meu coração, depois eu oferto as demais coisas. Deus não quer objetos nossos, se o meu coração não estiver dele. Ele não quer que eu faça coisas para Ele, se eu não entreguei a minha vida ainda. Então Cristo foi obediente. Jesus é o nosso modelo de obediência, meus irmãos. O Senhor, tudo que nós podemos olhar como cristão, nós podemos olhar para Jesus, porque Ele foi o nosso modelo de obediência. Jesus obedeceu ao Pai quando o enviou ao mundo para cumprir sua missão. E é claro que em alguns momentos Ele chegou a orar e disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas Ele logo termina a sua oração dizendo, todavia, seja feita a tua vontade. Amém? Pode passar. Jesus foi obediente ao Espírito. Jesus foi obediente ao Espírito quando foi conduzido ao deserto para ser tentado. Você vai ver isso no capítulo número 4. Ele foi chamado para ser tentado. Imagina alguém dizer, olha, vem aqui comigo, Lucas, você vai ser tentado. Eu digo, o quê? Vamos ali comigo, bora gente, eu estou reunindo um grupo de gente, o ônibus vai sair da frente do quartel, domingo, 7 horas da manhã. O que é o Clube da Caema? Não, é para ser tentado. Como? Para ser tentado? Não, vou não. Meu irmão, vou nada. Jesus foi obediente ao Espírito, mesmo quando foi convidado e conduzido para ser tentado. Mais uma, Jesus foi obediente à lei de Deus. Jesus foi obediente à palavra, a cumprir integralmente. Uma das piores acusações dos escribas, fariseus, saduceus e tantos outros, foi acusá-lo de divergir com o ensinamento de Deus. Uma das maiores acusações dos doutores da lei eram acusando Jesus de fazer algo contrário à palavra de Deus. Como eu mencionei aqui alguns cultos atrás, eles tentaram dizer que Jesus expulsava demônios em nome de Beelzebu, e aí que Jesus diz, olha, nenhum reino dividido pode subsistir. Jesus foi obediente à palavra. Você vê Jesus mencionando Isaías, mencionando os outros livros da Bíblia, porque naquela época não existia a Bíblia como um todo, como nós temos hoje. Eles tinham Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Isaías, mas obedecendo. E hoje nós temos o Novo Testamento inteiro, nós temos a Bíblia como seu conjunto completo. Jesus foi obediente à lei de Deus, um filho que obedeceu todos os mandamentos do seu pai. Por que é que Jesus é o modelo infalível de liderança para nós, meus irmãos? Porque nenhum outro foi capaz de fazer o que ele fez. Nenhum outro jamais será capaz de fazer o que ele fez. Ninguém pode substituir
a ação prática de Jesus por nossas vidas. Mas Jesus também foi obediente às autoridades. Jesus foi obediente às autoridades. Ele se submeteu às autoridades. Ele poderia dizer: eu sou o filho de Deus, eu sou o dono do mundo, eu não tenho nada que me sujeitar a essas coisas. Mas ele foi obediente às autoridades. Por causa de sua obediência, Jesus pôde declarar, ainda no capítulo aqui em Filipenses: toda autoridade me foi dada. Irmãos, obediência é a chave da autoridade espiritual. Sabe por quê? Porque uma pessoa obediente a Deus, ela tem convicção de que ela está fazendo o que ela deveria estar fazendo. Uma pessoa que sai de casa convicta que está sendo direcionado por Deus, se o pneu fura, ela não vai murmurar, porque ela vai me dizer: se Deus me pediu para vir, o pneu furado faz parte da permissão ou do plano ou propósito de Deus. Agora, uma pessoa que não tem convicção, que está caminhando em obediência a Deus, o pneu furou, o arroz acabou, o óleo acabou, choveu, molhou, secou, seja lá o que for, vem murmuração, vem maledicências, vem maldições sendo proferidas da sua boca, porque ela não tem uma identidade, não tem certeza do propósito de Deus, muito menos certeza de que está caminhando em obediência à direção de Deus para a vida dela. Algumas coisas na nossa vida não serão fáceis de fazer. Algumas decisões não serão fáceis de serem seguidas. Como pastor, nós precisaremos ter que lidar com decisões difíceis, às vezes muito difíceis, mas tudo no final da noite é capaz da gente colocar a cabeça no travesseiro e dormir, por entender que estamos caminhando em obediência à vontade de Deus. Amém? Então eu quero ler com você como está em Filipenses capítulo 2 e verso 5. Irmãos, eu confesso que esse é um dos textos bíblicos que sempre me emocionam. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O modelo perfeito de obediência. Você sabe por que alguns pais perdem a autoridade diante dos seus filhos? É porque ensinam algo, pregam algo e não vivem. Então o filho em algum momento vai olhar para ele e dizer: mas nem o senhor faz isso, nem a senhora faz isso. Porque é fácil pregar aquilo que você não vive, ensinar aquilo que você não vive. Mas agora, quando nós vivemos, nós temos autoridade. Então você que quer ter essa autoridade espiritual, pode passar para a próxima frase aqui. E eu sei que alguns podem ficar um pouco assim: meus irmãos, os demônios não temem conhecimento bíblico teológico. Quantas vezes eu fui evangelizar? Um dia desse um homem disse para mim, com a vida toda errada, toda arruinada: pastor, qualquer texto bíblico que o senhor me perguntar eu sei. Parecia que era ele que estava me evangelizando. Algum momento eu fiquei até com dúvida: quem é o descrente aqui? Quem é o desviado aqui? Porque parecia que era eu. Eu ia dizer: olha, deixa eu te falar uma coisa. Ele disse: não, você não está entendendo. Eu estava cursando teologia, eu desisti. Quantas vezes eu vi pessoas querendo pregar para a gente. Tem gente que você vai dizer: olha, Jesus te ama. Ele diz: a nós todos. A Bíblia diz, e ele vai tacando Bíblia, mas está com a vida arruinada, cheio de demônios. Os demônios não temem conhecimento bíblico ou teológico apenas, irmãos. Está cheio de gente assim, que virou ateu. Esses dias eu vi um ateu nas redes sociais, bom de Bíblia, mas usando a própria palavra, querendo deturpar as verdades de Deus. Ah, eu vou me encher de conhecimento, sem obediência. Títulos eclesiásticos: respeita que eu sou líder da célula Fogo do Fogo do Fogo. Não, irmãos. Respeita que eu tenho carteirinha pastoral. Não funciona. Não adianta eu pegar uma carteirinha de membro e botar e dizer: sai no nome da igreja que eu congrego. Não funciona.
Eu lembro de uma vez que eu fui chamado, não era pastor ainda, era um jovem liderando jovens na igreja, tinha uma célula, para expulsar um demônio. E eu tentei de tudo e não deu certo. Então eu liguei para minha pastora e disse: olha, eu estou aqui, já pulei, já rodopiei, já falei língua, mas não sai não. Ela disse: você está com a vida na luz? Eu digo: estou, tanto é que ele não me acusou de nada. Aí ela disse: você está em jejum? Eu disse: não. Aí ela foi lá, estava em jejum, só fez assim, ó, sai, em nome de Jesus. Acabou. Então às vezes nós queremos autoridade sem nos colocarmos na disposição de Deus, na presença de Deus, achando que um título, eu sou da célula, vem para tu ver. Ó, e você vigie, viu? Deixa eu abrir um alerta aqui. Tem gente que anda toda errada aí a Sultran para, ele: não, eu sou ovelha do pastor Lucas. Você vigie, não use meu nome não, viu? Você não vai usar meu nome para legalidade não. A polícia te parou: não, mas eu sou lá da Adonai. Não fale isso não. Fale quando você estiver correto. Não use a gente como objeto não. Tempo de conversão. Tem 30 anos que eu me converti. Meus irmãos, isso também não assusta Satanás. Prestígio popular. Eu sou alguém de influência. Tenho 1000 seguidores. Eu tenho 1000 seguidores no Facebook, menino. Sai, eu te repreendo. Espiritualismo. Eu não estou falando espiritualidade, eu estou falando espiritualismo. O que é isso? Se dedica bastante tempo para orar e ler a Bíblia, mas não vive. Ele é aquela pessoa que na hora do culto, na hora do louvor, ele está lendo a Bíblia. Na hora da pregação, ele está lendo a Bíblia, de tão espiritual que ele é. Lá na empresa, está lendo a Bíblia na hora de trabalhar. Mas não crê, não vive. Falar em línguas. Todas essas são argumentos, às vezes, que queremos usar como cristãos para exercer autoridade e liderança. Meus irmãos, basta uma vida simples na presença de Deus, em obediência à sua palavra, com amor, zelo e temor à presença de Deus, meus irmãos. E nós adquirimos a autoridade que tanto precisamos. Nós adquirimos a autoridade que tanto precisamos. Mas os demônios podem passar, eles temem e tremem diante de um crente obediente, diante de alguém que tem temor à presença de Deus e que tudo que ela quer é obedecer aos princípios de Deus. Esse tipo de pessoa, irmãos, ele assusta Satanás. Eu conversei esses dias com a irmã do Coque, não é da escola não, é uma daquelas. Ela disse: olha, pastor, eu conversando com ela disse: desde 67 meus pais eram da Assembleia de Deus. E ela conversando, dizia: eu sou desde 67 também, eu sou assembleiana. E ela dizia: olha, pastorzinho, não desiste não, viu, pastorzinho? Você é tão jovem, moço. Você entrou nessa, agora vai até o final. Eu com vontade de sorrir. Ela dizia: agora que você entrou nessa, vai até o final, pastorzinho. Oh, meu Deus, você é tão novinho, como quem diz, eu estou com dó de ti. Mas, irmãos, aquela mulher me deu tanto ânimo, sabe? Ela me deu tanto ânimo, que ela dizia: ó, persevera. Você vai encontrar motivo para desistir, mas não desiste não, pastorzinho. Você vai longe, moço, crê em Deus, depende, obedece, seja obediente. Na verdade é obediente. Então assim, irmãos, essas pessoas que às vezes tanto tempo, mas tem uma simplicidade, sabe, tanto amor pela presença de Deus, tanto temor. Nós precisamos entender que não adianta querer títulos, méritos, nomes, foto, diploma, se não tivermos uma vida em obediência a Deus e a sua presença. Um jovem pode parecer ser tudo lá fora, parecer ser o bambambam no meio dos amigos dele, mas se ele não consegue ser filho dentro de casa, caminhar em obediência aos seus pais, de que adianta tudo isso? E é por isso que eu quero entrar na parte final agora. Pode passar. Obediência ao quê, pastor? Pode ir. Então a quem eu devo obedecer? A quem devemos obediência? Primeiro, irmãos, a Deus. Deuteronômio 28:1.
se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, a obediência a Deus, ela é inquestionável. Meus irmãos, ouça o que eu vou te falar. Pode ser um pastor, um líder espiritual que você admira, que você gosta de caminhar em obediência, mas no dia que essa criatura decidir sair do propósito, saia também dessa barca com ele. Não saia do propósito não. Se um líder espiritual seu, se alguém que você admira muito, quiser caminhar em desobediência a Deus, saia de perto dele, mas não de dar obediência a Deus. Porque a obediência a Deus, ela é inquestionável. Eu amo tanto meu marido que ele vai desobedecer a Deus e eu vou junto. Não faça isso não. Eu amo tanto os meus pais que se ele se desviar, eu me desvio. É nessa hora que existe uma limitação. Porque a obediência a Deus, ela é absoluta, meus irmãos. Está independente de qualquer coisa na terra. É nessa hora que a gente mata ou morre por amor a Cristo. É nessa hora que, se você estiver em outra nação e alguém dizer você ama a Deus, você precisa compreender que essa é a hora de falar que você ama Ele. Porque aí a obediência a Deus, ela é inquestionável. Ela independe de circunstâncias. Eu estou com vontade de orar, mas eu estou no meio da rua. Se você sente que é Deus te convidando a fazer isso, obedeça. Acredite, irmãos, eu já negligenciei obedecer a Deus em alguns momentos, e dói. Já me senti convidado a obedecer a Deus em algumas circunstâncias do meu chamado, e eu fiquei envergonhado depois por não ter feito. Ainda bem que a gente cantou uma música aqui sobre graça, misericórdia, sobre o favor de Deus. Porque você fica numa briga sem conseguir dormir, pensando: meu Deus, por que eu não te obedeci? Por que eu não fiz a tua vontade? Então a nossa obediência a Deus, ela é primeiro. Ela é primeiro. Não tem casamento. Não tem: mas o meu salário é muito bom, por aquele salário eu faço o que for. Vigia. Não tem emprego bom. Não, diz que se eu fizer isso aqui, eu vou morar nos Estados Unidos. O que adianta morar um pouquinho nos Estados Unidos e o resto da vida no inferno, meu irmão? Obedeça a Deus. É a nossa primeira autoridade. Mais simples de todas as orações, o Pai Nosso, Mateus 6,9. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus está nos ensinando a ter reverência, obediência. Porque às vezes eu vou orar, como é que eu faço? Deus, tu está vendo, Deus, a peleja que eu estou? Pois é, Senhor, faz alguma coisa. Ei, Jesus disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Tudo é reverência, é adoração, é culto a Deus, para só então depois eu entrar. O perdão pelas ofensas vem depois, perdoa-nos, vem depois, mas primeiro Deus é Pai, Ele é santo, Ele é digno. Segunda autoridade, irmãos, da palavra de Deus. A autoridade da palavra de Deus. Tenham Bíblia. Porque se algum dia um líder espiritual pregar algo que não está na Bíblia, você precisa, como um crente bereano, olhar lá e ver se aquilo está lá. E se não estiver lá, você tem que caminhar para outro rumo. Nós não podemos ouvir o que alguém diz ser verdade, só porque ele está dizendo que é verdade, achar que aquilo é verdade. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus é uma autoridade sobre as nossas vidas. No livro de Josué, capítulo 1, versos 7 e 8. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Meus irmãos, como é bom caminhar em obediência à autoridade da palavra nas nossas vidas. Saber se comportar em concordância com a palavra de Deus.
Não vale a pena algumas coisas, nós trilharmos alguns caminhos, se não for obedecendo a palavra de Deus. E isso vai além de um concurso, isso vai além de um emprego com um bom salário. Nós precisamos saber se nós estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas, ainda que venha uma proposta milionária batendo na tua porta, dizendo: aceite isso, assine isso e você nunca mais será pobre. Mas você olhar e saber que se aquilo está em contradição com a palavra de Deus, não vale a pena assinar. Irmão, se tem uma coisa que você pode ensinar sem ter medo de errar, é a palavra de Deus para os seus filhos. É a palavra de Deus no ambiente de trabalho, é a palavra de Deus na escola, é a palavra de Deus aonde você estiver. Porque a minha palavra, ela é falha, ela é corruptível. Tiago, no livro de Tiago, ele fala sobre as palavras, sobre a língua, como quão destruidora ela é. Mas a palavra de Deus, ela é viva, irmãos. Ela é eficaz, ela tem essa autoridade para corrigir, exortar e direcionar as nossas vidas. E uma vez que nós caminhamos em concordância e obediência à palavra de Deus, nós jamais nos arrependeremos, amém? Você não vai se arrepender de ter caminhado em concordância com a palavra de Deus. E no seu casamento, na formatura, não sei o que mais, você vai, no juramento da faculdade, você vai pôr a mão sobre a Bíblia. Na hora de um julgamento, você já parou para pensar por que isso? Em alguns julgamentos, você coloca a mão sobre a Bíblia, antes de fazer, para que você possa declarar que aquilo que você vai falar é verdade, está de acordo com a verdade de Deus. Então aqui é o manual da vida, meus irmãos. É o manual da vida para tudo que nós formos fazer. Aqui não tem receita de bolo, mas te ensina a ser grato pela comida que você tem. Não sei se é um bolo, se é uma melancia, se é uma talhada de cuscuz com azeite. Amanhã acho que eu vou comer uma talhada de cuscuz com azeite. Eita, mistério. Mas se estiver de acordo com a palavra de Deus, vale a pena. Amém? E terceiro, as autoridades constituídas. Meus amados, então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que é íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Diga-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, de tudo que eu lembro assim das coisas que a minha mãe falava, era dos mandamentos na hora de obedecer pai e mãe. Obedece pai e mãe. Meu Deus, como os jovens têm morrido cedo. Como tem jovens morrendo cedo por uma vida de desobediência. Quantos vídeos na internet, e aquilo corta o meu coração, quando eu vejo um pai chegando no corpo de um filho assassinado e dizendo: eu não te falei para não fazer isso, eu não te falei para não seguir esse caminho. Quantas vezes eu te disse para me ouvir, para me escutar. Sabe, irmãos, é de partir o coração da gente, porque muitas vezes foi falado, foi avisado, foi pregado, mas não quis ouvir. Quantas pessoas morreram cedo, tiveram sua vida ceifada, por caminhar uma vida de desobediência, por trilhar caminhos distantes de autoridades legais. Ontem nós tivemos um culto sobre relacionamento aqui no culto dos jovens. Aliás, a própria Aliança Jovem está responsável pelo culto de hoje. E nós falamos um pouco sobre essa, irmãos, até para casar, peça a bênção dos seus pais. Se você casou e nunca pediu a bênção dos seus pais,
Faça um concerto, meu irmão. Vá onde o seu pai, peça perdão para ele, pede a bênção para ele. Irmãos, eu tenho a idade que eu tenho, já sou pai, mas sempre que dá eu passo na porta da minha mãe. Ainda às vezes eu estou apressado, não posso nem descer da moto ou do carro, mas eu estiro a mão lá de dentro e digo: a bênção, mãe. E ela diz: Deus te abençoe e te dê juízo, meu filho. Não sei para que essa parte do juízo, né? Eu digo: mãe, eu já tenho. Ela diz: mas não quer demais. Deus te dê juízo, vergonha. E vai falando um bocado de coisa. Mas é algo, irmão, que está no meu coração, e não tente mudar isso não. Isso é um princípio que eu creio, porque a palavra de Deus ensina, e que eu vou passar para os meus filhos. Honra. Jesus diz: dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Nós precisamos aprender a honrar. Se eu for evangelizar em um hospital, e eu for rejeitado, e as autoridades dali me proibirem, eu não posso dizer: ah, mas eu vou entrar de qualquer jeito. Quantas vezes uma família me pediu para orar, e eu fui barrado. E eu não vou fazer barraco, meus irmãos, porque ali existe uma autoridade. Quantas vezes você errado foi parado pela polícia, por alguém, e não respeitou aquela autoridade? Temos um presidente, um prefeito, um governador. Às vezes pode não ser o que você quer que seja, mas nem orar você ora, e quer andar em desobediência, quer andar em rebeldia. Você nem sequer ora abençoando. Quantas vezes você orou pela cidade de Imperatriz? Quantas vezes você pediu a misericórdia de Deus pelo prefeito de Imperatriz? Mas abre a boca todos os dias para maldizer, para falar dos buracos. O Senhor nos ensinou não só a nos sujeitar, mas como orar, abençoar as autoridades. E novamente eu vou falar, eu não estou falando de concordar, de ter votado neles, mas eu estou falando de respeitar o princípio da autoridade, meus irmãos. E quais são essas autoridades? Os pais, polícia, os governantes. Existe uma bênção para quem anda em concordância. Eu estava conversando, não lembro, com os homens lá na chácara, que quando eu tirei minha habilitação, irmãos, como eu queria ser parado pela polícia e ninguém me parava, só para mim estar em legalidade, sabe? Então eu vi uma blitz, eu ia bem devagarzinho, dizendo assim: me para, irmão, não me parava. Aí eu pensei, se eu tivesse legal, bem que na primeira eu tinha ficado. Então no dia que eles me pararam, eu dei um glória a Deus, eu digo aleluia. Aí ele disse: bom dia, autoridade. Eu digo: bom dia. Aí já viria até a autoridade. Documento da moto, eu digo: claro, senhor. Olha aqui, novinho. Porque é muito bom você estar dentro da legalidade. Irmão, mais uma vez eu me lembro de eu estar andando sem habilitação e eu ter visto uma blitz. Lembro-me que meu coração faltou sair pela boca, porque eu entendi naquele dia que eu não estava em obediência às autoridades, eu estava fora da lei. O guarda foi para o meio da rua só fazendo assim, ó. E eu disse: se aquela mão fizer para mim, eu estou acabado, a moto nem era minha. Mas Deus é tão bom que um rapaz me ultrapassou, e o que me ultrapassou ele mandou encostar. Aí eu fui devagarzinho, como quem dizia ele disse: vai-te embora. Naquele dia Deus foi misericordioso, mas ele me disse: nunca mais faça isso. Mas é bom você estar dentro da legalidade. É bom quando a gente de saúde bate na sua porta e não tem nenhum pneu cheio d'água no quintal, meus irmãos. No nome de Jesus, não seja rebelde, não seja alguém prepotente, que enfrenta as pessoas, que não se submete. Amém? Quais são as barreiras contra a obediência? E eu finalizo com isso aqui. Quais são as barreiras contra a obediência? Pode passar. Primeiro, um coração ansioso por independência. Você sabe por que muitos filhos se tornam rebeldes? O anseio pela independência. Meus irmãos, quando a gente não tem 18, tudo que a gente quer é fazer 18. E depois que a gente faz 18, tudo que a gente queria era poder voltar atrás. Porque existe um tempo na nossa vida que o cara da Semar, né, ele chega lá e bota um negocinho lá dentro do como é que chama a gente lá?
do correio, acho que é a caixinha do correio, né? Aí você só pega e leva para o seu pai, você é só um mediador. Mas aí você casa, e você vai lá e pega aquela conta de energia, aí você percebe que não tem mais para quem entregar. Ela é sua. Mas existe um medo das pessoas de caminhar em dependência. E esse espírito de independência, ele é terrível. Às vezes uma pessoa está caminhando bem, uma empresa de sucesso, mas Satanás lança uma semente maligna. Sai, arrebenta, pede o teu direito, abre um negócio para ti. E eu não estou dizendo que sair e abrir um negócio é proibido e é pecado, não. Mas às vezes é só uma raiz de desobediência e de independência. As pessoas querem porque querem ser independentes. Irmãos, cuidado com essa palavra. Cristianismo e independência nunca caminharão juntos. Eu vou repetir. Cristianismo e independência nunca caminharão juntos. Qual é um dos lemas do Brasil? Independência ou morte. Foi assim que a nossa nação foi forjada. Foi assim que o Brasil foi estabelecido. Porque só existe um caminho, irmãos. E infelizmente às vezes é a morte. Então, no nome de Jesus, entenda que quando nós estamos falando de Deus, a palavra independência nunca vai aparecer. Vigia. Eu já vi cada coisa no meio gospel, no meio cristão. Igreja independente de não sei o quê. Meus irmãos, cuidado com essa palavra. Eu sei que é bom ter a casa própria, eu sei que é bom, eu vou sair de casa e me arrumar, me aquietar, me ajuntar com meu marido, com minha mulher. Cuidado com essas coisas. Segundo, um coração insubordinado. Ele nunca cede, ele nunca está disposto ele o tempo todo quer ser o autoritário, o líder. Terceiro, um coração incrédulo. Como é que eu vou me sujeitar à palavra de Deus se eu não crer? Como é que eu vou obedecer à voz de Deus se eu não creio nisso? Quarto, um coração arrogante, que acha que sabe de tudo. Orgulho, que nunca reconhece seus erros e não sabe pedir ajuda. Esses aqui são os inimigos da obediência, irmãos. Os inimigos da obediência. Um coração ansioso por independência, um coração insubordinado, um coração incrédulo, um coração arrogante. Essa igreja não é perfeita, o pastor dela não é perfeito, os pastores não são. Agora, no dia que você vê alguém querendo dizer assim, já viu aquele líder? Pois é, bora descer a lenha nele. Saia. Se você tem algo para falar para uma liderança, procure ela. Se você tem algo para falar comigo, me procure e fale. Mas a partir do momento, irmãos, que nós começamos a nos levantar contra outras pessoas, a partir do momento que você está lá na empresa e chama os funcionários, gente, o patrão, você já viu o que ele fez? Cuidado. Vá direto em quem pode resolver. Pastor, como é que eu corto isso? Diga assim, bora lá falar para ele. Quando alguém chegar para ti, eu vou falar bem que do nosso vizinho, mas não pode falar para ele não. Diga assim, então eu também não posso ouvir. Eu quero falar daquele irmão lá da igreja. Diga, vamos chamar ele? Não, Deus me livre, então eu não quero ouvir também não. Eu quero falar mal daquele pastor. Bora lá falar junto com ele para ele ouvir. Não, Deus o livre, então não vou falar mal não. Corte, para que a raiz da independência não entre no teu coração e você comece a querer caminhar em desobediência. A presença, a palavra e a autoridade de Deus. E eu finalizo deixando o exemplo de Saul. Se você nunca leu a história de Saul, eu te recomendo ler. Um rei de Israel. Deus era contra Saul? Não era. Mas Saul deixou a teimosia e a obstinação entrar no coração dele. Saul decidiu escolher o que era bom para Deus. Chegou ao ponto de Deus pedir para ele fazer algo. Mata todos os animais. E ele disse, não, aquela vaquinha ali está muito bonita, eu não vou matar ela. E por causa disso, a morte de Saul, não sei se você já leu, ela é trágica. Por conta da desobediência. Por não andar em obediência à palavra de Deus. Então quer ser um líder espiritual? A chave para a liderança espiritual, para a autoridade espiritual, é a obediência à presença de Deus. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. No nome de Jesus. Eu sei que
Eu sei que ninguém levantou a mão na hora de visitantes, mas ainda assim eu quero perguntar se há alguém no nosso meio que queira andar em obediência à presença de Deus, que queira andar em obediência à palavra de Deus, que queira se reconciliar neste culto, entregar a sua vida para Cristo. Se tiver alguém, eu queria orar por você. Se tem alguém que chegou neste culto e que quer sair do jugo da carne, da escravidão, que quer caminhar em obediência à palavra de Deus, a presença dele, eu queria orar por você.